contigo, aleluia, no deserto, Ele vai estar contigo na cova, Ele vai estar contigo num poço. Sabe por quê? Porque mesmo que Ele permita que você passe por estes momentos difíceis, Ele vai estar contigo e Ele vai te livrar do perigo, aleluia, glórias a Deus. E acontece que Deus, Ele começa a falar comigo esta tarde, e eu entendi que nos dias de hoje Deus, Ele requer de mim e de você pessoas obedientes à palavra dEle, fiel à palavra dEle. E eu estava olhando e analisando a história, esta passagem abençoada desse grande jovem, o jovem que se chama Daniel, muito conhecido por todos os irmãos. Aleluias. Esse jovem, quando ele é chamado, ele é convocado para ele ir até o palácio do rei Nabucodonosor para trabalhar, pois o rei, ele tinha feito um edito que era para todos os jovens daquela época ir no palácio. E era para ir aqueles jovens mais vistosos, mais bonitos, mais inteligentes e doutos em sabedoria. E acontece que Daniel e os seus 3 amigos vão até o palácio. E acontece que o rei Nabucodonosor, ele ordena a ração de cada dia, a comida de cada dia para aqueles jovens. Porque ele tinha estipulado uma data, um tempo que quando os jovens aparecessem para ele, ele iria escolher os jovens que eram mais belos, mais inteligentes. E acontece, querido, que esses jovens, aleluias, eles fazem a diferença nesse palácio. Mas como, Carla? Daniel, ele sente no coração, aleluias, de não se contaminar, de não alimentar-se com o alimento do rei, pois o alimento que o rei estava oferecendo para aqueles jovens era oferecido a deuses. E acontece que Daniel, ele não quer se contaminar, e ele convoca os seus amigos para não comer a ração, a comida que o rei estava oferecendo. Mas ele pega e fala para o rapaz que trabalhava lá, que era apenas para eles comerem os legumes e as frutas que estavam no palácio. Mas o homem, ele fica apavorado, porque ele pensa que se esses homens aparecem até o rei desnutrido, ele iria ser morto. Mas acontece, aleluias, que estes jovens eram tementes a Deus, aleluias. E acontece que ele faz um acordo com este homem, que no tempo de 10 dias, que se eles estivessem mais fortes, aí sim, ele poderia ficar até o fim comendo apenas os legumes e os vegetais daquela época. E acontece que é convocado o dia para esses jovens ir até o rei. E esses jovens, aleluias, eles se destacam no meio dos outros jovens. Sabe por quê? Porque eles estavam mais fortes, mais nutridos e mais sábios e inteligentes. Aleluias. Sabe quem pode fazer isso, querido? Somente o meu Deus. Somente esse Deus pode fazer essas coisas acontecerem. Aleluias. E eu quero te dizer esta noite, nos dias de hoje vemos jovens querendo se contaminar, aleluias, com os prazeres deste mundo, com coisas momentâneas, aleluias, querem provar do banquete do pecado. Mas eu quero te dizer esta noite, confie no Senhor, aleluias, e fique firme. Siga o exemplo destes jovens, não queiram se contaminar com os banquetes que o inimigo ele está oferecendo aí, aleluias, porque Deus vai te honrar, aleluias. Faça a diferença onde você estiver, aleluias. Isso é principalmente para os jovens, no colégio, na faculdade, no trabalho. Faça a diferença. Esses jovens, eles temiam a Deus, e aonde eles passavam, as pessoas viam que eles eram diferentes. Eles sabiam em quem eles criam, que era neste Deus que tinha feito o impossível acontecer. Aleluias. E mais adiante acontece que esses jovens, eles permanecem no reino. Aleluia. E nisso, no decorrer deste tempo, o reinado é passado para um outro rei que se chama Dário. E nisso é convocado todos os
príncipes daquela época e para cuidar deste rei. E nisso, Daniel ele se destacava entre os príncipes, entre os governantes daquela época. Ele fazia diferença aonde ele passava. E acontece que Daniel, ele começa a obedecer mais e mais a palavra de Deus. E essas pessoas começam a sentir inveja de Daniel, pelo fato dele ser sábio, inteligente, e começa a querer armar emboscadas, laços, para tirar Daniel da presença de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. O inimigo ele está a todo momento tentando armar laços e ciladas para tirar o povo de Deus da presença. Aleluias. O inimigo ele está a todo momento tentando fazer você parar, aleluia, de adorar. O inimigo está a todo tempo tentando fazer você desistir no meio da caminhada, para que não cumpra o propósito de Deus na tua vida. Mas Daniel ele foi perseverante. Daniel ele não negociou a sua fé. Aleluia. Daniel ele era um homem sábio e temente a Deus. E Deus requer de mim, de você, que sejamos pessoas tementes a Deus, aleluias, que não negociam o que você acredita, a palavra, não negocia os seus valores, não negocia as suas crenças, aonde você estiver, não só os jovens, mas cada um de nós aqui esta noite, aleluias, o mundo vai tentar de todas as formas te tirar da presença de Deus. Aleluia. Mas seja perseverante, assim como Daniel. E acontece, queridos, que esses príncipes, eles se ajuntam com os governantes e vai até o rei para armar essa emboscada contra Daniel, pois eles não achou nenhum erro na vida de Daniel. Daniel era um homem temente e sincero, era um homem íntegro a Deus. E acontece que eles vão até o rei e fala para o rei assinar um edito que o proibisse dentro de 30 dias qualquer homem adorar qualquer Deus ou pedir algo para qualquer homem. E acontece, querido, que Daniel, ele observou que o rei tinha assinado e o rei não sabia que estava sendo uma emboscada para Daniel. E acontece que Daniel, ele faz a mesma coisa que ele sempre fazia. Ele chega na sua casa, abre a sua janela e começa a orar ao Senhor, a ter a sua comunhão com Deus. Ele sabia do edito, mas isso não parou de o adorar. Isso não parou Daniel. Não foi edito que parou Daniel na caminhada dele. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus do impossível podia livrar ele de tudo. Aleluia. E acontece que Daniel, aleluia, faz o seu ritual diário de oração. Pois Daniel, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. E eu quero te dizer, como está sendo a sua comunhão com Deus? Talvez você está desperdiçando o seu tempo com coisas tão fúteis, com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. E Deus manda eu te dizer esta noite, aleluias, confie em mim e permaneça firme. Fique em comunhão comigo, aleluias, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluias. Daniel, ele não parou por causa de um edito. Ele sabia do perigo, mas ele não parou. Aleluias. Ele continuou adorando, ele continuou orando a Deus. E eu quero te dizer uma coisa: não é tempestade que vai te parar, não é nenhum obstáculo que vai te parar. Se você confiar verdadeiramente neste Deus, aleluias, aleluias, confie neste Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluias. E acontece que os príncipes chegam até a casa de Daniel e olha o que ele estava fazendo e vai até o rei falar do que Daniel tinha feito. E o rei, muito indignado, tentou ajudar Daniel, mas não conseguiu. E sabe o que Deus me permite te falar esta noite?
vai ter momentos na sua vida que Deus vai permitir, aleluias, você entrar dentro da cova com os leões. Deus vai permitir que você entre, mas saiba de uma coisa, você não vai morrer. Você não entendeu? Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida. Tudo que você olha é coisas ruins acontecendo, é o seu lar sendo desfeito, é o seu filho desviado, aleluias. Talvez o que você vê é uma enfermidade, mas eu quero te dizer, às vezes Deus vai permitir você passar por momentos assim, mas você não vai morrer, sabe por quê? Porque Ele vai estar contigo, Ele vai estar com você, aleluias. Dentro da fornalha você não vai se queimar, Ele vai estar contigo dentro do poço e você não vai morrer. Você vai estar até no deserto, mas Ele vai te dar água e você não vai morrer de sede. Oh, aleluia, se você não está entendendo, vai ter momentos que Deus vai permitir você passar por dificuldades, para você ter uma intimidade mais profunda com Ele, mas você não vai morrer. Ei, deixa eu te falar, o rei até tentou ajudar Daniel, mas não conseguiu, sabe por quê? Porque o edito, a lei era dos persas, e essa lei, quando era revogada, quando era assinada, não tinha como revogar. E o rei, ele vai até Daniel e tenta ajudar Daniel de alguma forma, mas ele não consegue. E Deus manda eu te dizer uma coisa: talvez você está passando por uma situação difícil, que tudo ao seu redor parece não ter mais jeito, e todos à sua volta, seus amigos, seus parentes, olham para você e só sabe te julgar, não sabe te ajudar, ou até mesmo eles tentam querer te ajudar de alguma forma, mas não conseguem. E sabe o que Deus me revela esta noite? Vai ter momentos que Deus não vai permitir que o homem te ajude. Sabe por quê? Porque se o homem te ajudar, ele vai se vangloriar lá na frente, dizendo: eu ajudei ele passar por isso, ele sobreviveu, ele está vivo, porque eu ajudei. Mas vai ter vezes que Deus não vai deixar ninguém te ajudar, porque é necessário que a glória de Deus seja manifestada através da sua situação atual. Aleluias! E somente quem vai te ajudar vai ser Ele. Somente Deus, para que as pessoas à sua volta olhem e falem: não tinha como, mas como aconteceu? Não tinha mais jeito, mas como ele conseguiu? Foi Deus, foi Deus, foi a mão de Deus te sustentando, foi a mão de Deus te livrando. Oh, aleluias! Vai ter momentos que Deus não vai permitir pessoas te ajudarem. Aleluias! Mas Ele vai estar contigo na sua caminhada, Ele vai estar contigo te livrando do perigo. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! E acontece que o rei, ele não pode ajudar Daniel, mas Daniel, quando ele olha, ele vai até onde Daniel estava, na cova dos leões, e percebe que Daniel estava vivo. Aleluias, aleluia. Sabe por que Daniel estava vivo? Porque Deus tinha enviado o anjo para, aleluias, fechar a boca dos leões. Aleluias. Está doendo, mas você vai passar. Está difícil, mas vai passar. Você vai vencer, porque o meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Assim como Ele fez na vida de Daniel, o que Ele não pode fazer a mais por você? Ele faz o impossível acontecer. Mas eu quero deixar claro aqui algo que Deus colocou em meu coração. Porque devemos se espelhar neste homem. Por que devemos se espelhar nele? Qual é o segredo de Daniel para vencer tudo isso? O segredo de Daniel era a oração, era a comunhão, aleluia.
que ele tinha com Deus. Ele só venceu, aleluias, ele só teve livramento de Deus porque ele tinha comunhão. Daniel, ele tinha, aleluia, princípios, valores, e isso ele não negociava com ninguém. Ei, Deus requer de mim e de você que você se base na sua identidade em Cristo. Que o mundo lá fora não venha tentar mudar a sua identidade, porque Daniel estava no palácio, foi até trocado o nome dele, mas ele sabia quem ele era, ele sabia em quem ele confiava. Não perca a sua identidade em Cristo. Aleluia. Se aonde você passar, você venha ser uma serva e um servo de Deus. Outro segredo de Daniel era a missão e o propósito que ele tinha. Ele tinha a missão de servir a Deus verdadeiramente. E eu e você devemos ter essa missão. Aleluias. E devemos reconhecer o nosso propósito. Muitas pessoas estão cambaleando na vida porque não sabem o propósito de vida. Busque, pergunte para Deus e Ele vai te responder qual é o seu propósito. Daniel sabia o propósito dele. E ele não ia, aleluias, deixar aquilo que Deus tinha para ele por apenas momentos passageiros. Aleluias. Outro segredo de Daniel era sabedoria e inteligência. Daniel era um homem inteligente e sábio. Peça a sabedoria de Deus. Aleluias. O que é ter sabedoria? É você pedir para Deus a direção de qual decisão tomar na sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Daniel, ele tinha fé em Deus. Daniel, ele era um homem que tinha muita fé. Daniel, ele não se contaminava com as coisas que o inimigo estava querendo que ele experimentasse. Daniel, ele tinha testemunho. Aonde ele passava, ele fazia diferença. Você tem feito a diferença. Daniel, ele tinha obediência a Deus. Você está sendo obediente à palavra de Deus? Seja obediente e você vai ver o que Deus tem para você, porque você é fruto das suas escolhas. Entenda, você é fruto das suas escolhas. Então escolha coisas boas para a tua vida e você vai ver o que Deus tem para você. Aleluias! Glórias a Deus. E o principal, Daniel, ele tinha comunhão a Deus. O que é ter comunhão? É oração. É você orar. Aleluias! Devemos orar sem cessar. Aleluias! E devemos tomar o exemplo de Daniel para as nossas vidas. Porque é somente na oração que você vai vencer as suas maiores batalhas espirituais. Somente na oração você vai ver seu filho que está afastado voltando para a igreja. É somente na oração que você vai ver Deus restaurando a sua saúde. É somente na oração que Deus prepara um casamento abençoado para você. Aleluias, é somente na oração que Deus faz o impossível acontecer. Aleluias. Que a igreja do Senhor venha estar em oração, sempre em oração, porque este era o segredo de Daniel. E iremos vencer apenas orando, de joelhos no chão. É de joelhos que você vai vencer, querido. É de joelhos. Não é fofocando, não é olhando o celular, aleluia, não é falando da vida do teu irmão. Não perca tempo, vai para o joelho que você vai ver o que Deus tem para você. Aleluia, aleluia, porque é somente através da oração que Deus faz o impossível acontecer. Aleluia. Não perca a comunhão com Deus, não perca, porque o que Deus tem para a sua vida é extraordinário. Permaneça firme, mesmo que o inimigo tente te desviar da presença de Deus, criando edito, criando leis para que o povo de Deus pare de adorar. Mas enquanto o mundo, o sistema, os governos estão tentando nos parar, a igreja do Senhor está achando, a igreja do Senhor está orando. Por mais que impeçam, por mais que tentam parar a igreja do Senhor, a igreja não vai parar, porque o Senhor, Ele requer de mim verdadeiros adoradores. Aleluias, glórias a Deus. O mundo vai até tentar parar você, mas você vai
vai ficar firme. Você vai ficar firme. É o que eu quero e é o que Deus quer para nós. Aleluia. Por mais que o inimigo tente de todas as formas nos parar, o crente que for fiel a Deus e que obedecer a palavra e que permanecer em oração, não vai morrer no meio do caminho, porque tem um céu que nos espera. E este céu não vai haver dor, nem pranto, nem choro, mas vai ser só alegria. E para isso devemos ficar em comunhão com Deus cada vez mais. Não perca a presença de Deus, pois ela é fundamental para você ser uma pessoa espiritualmente avivada. Aleluia! E somente assim você vai vencer as coisas deste mundo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês. E eu quero estar fazendo uma oração. Se os irmãos puderem vir aqui na frente para eu estar orando.